Muito bom dia a todos, sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos e estou aqui com vocês no XP Connection. A gente vai comentar os principais pontos do mercado para essa semana, a gente vai comentar os principais acontecimentos e também falar um pouquinho sobre a nossa carteira da Arena. Antes de mais nada, só queria informá-los aí, a gente vai ter algumas alterações nos programas aqui da Infomoney, tá? Geralmente o Celson faz esse programa, de segunda, quarta e sexta, então a gente vai ter algumas pequenas alterações, então só para poder informá-los como que a gente vai ter essa nova dinâmica, tá? Segunda-feira a gente vai mudar um pouquinho a cara do XP Connection, de segunda e sexta-feira, a gente está finalizando algumas alterações lá no andar superior aqui da XP, o Celson está sentando junto com a equipe de trading da análise da XP, a equipe da Arena, então a gente vai ter uma câmera que vai pegar o dia a dia nosso, filmar as nossas operações, eu, Kleber, Alisson e Aliak e também o Celso que está sentando na nossa sala. Então nós iremos filmar o ambiente, falar sobre trading, as informações que sairão ao longo do dia, o que a gente tem de oportunidade naquele momento e juntamente com isso a gente vai comentar sobre as principais informações que estão sendo divulgadas no mercado. O Celso vai entrar para comentar com vocês também. Tá certo? Terça-feira continuaremos com a batalha do século, onde teremos o programa tanto de análise técnica quanto de análise fundamentalista, tá? Opiniões ali de analistas diferentes, tá? De metodologias diferentes. Na quarta-feira a gente volta somente aí com o Celson e o Ricardo Kim, os nossos analistas fundamentalistas, que eles irão comentar somente sobre fundamento, aí nós não teremos a nossa aparição aqui nesse programa. Quinta-feira voltaremos aí com a batalha do século novamente entre opiniões de análise técnica juntamente com análise fundamentalista. E na sexta-feira voltaremos aí o XP Connection, que será a filmagem da nossa sala, do ambiente e os principais acontecimentos que a gente tem aí durante o dia de hoje, tá certo? Então a gente vai comentar com vocês aí o que a gente teve das principais informações, tá, pessoal? Então antes de mais nada eu queria comentar aqui os principais pontos que a gente tem sobre a comissão especial que está julgando, que está votando aí sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então no fechamento de ontem, tá, desde ontem à noite a gente tinha aí 291 deputados que votam a favor do impeachment, tá certo? Ainda a gente segue com 61 deputados indecisos e ainda 46 deputados que não votaram, que eles não quiseram responder sobre o processo de impeachment. Então atentos, a gente tem aí ao longo da semana para essa votação e a gente já tem um número bastante considerável de deputados votando aí para que demos continuidade ao processo de impeachment. Vale ressaltar que o Partido Progressista, tá? O PP, começou a se desembarcar do governo atual, tá certo? Então, o Maluf e todos os outros políticos relacionados ao PT, eles estão aí mudando a sua opinião, então eles eram a favor da continuidade do presidente Dilma Rousseff no governo, eles já começam a mudar de opinião e são a favor do impeachment. Então eles começaram aí o processo de saída, de desvinculação com o governo atual, tá certo? Vale ressaltar também, pessoal, que alguns deputados do PT, eles estão cogitando aí uma desfiliação do governo, tá? Desfiliação da sua própria chapa, do seu próprio partido aí, do PT. E com isso eles estão cogitando até a criação de um novo partido, apenas especulação, porém a gente vê o PT perdendo forças aí com alguns deputados querendo se desfiliar do próprio PT e fundar partidos novos, tá certo? Esse final de semana a gente teve pesquisa também no Datafolha. A gente teve pesquisa que o Datafolha mencionou que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está liderando as pesquisas com intenções de voto nas próximas eleições em 2018. Logicamente que é um pouco cedo para a gente poder falar sobre pesquisas eleitorais, a gente tem bastante tempo ainda para as próximas eleições e fora aí as próximas pesquisas eleitorais, a gente tem todo um processo que está sendo votado na Comissão Especial do Impeachment, a gente tem novas investigações, a gente tem o processo da Operação Lava Jato que pode se ramificar e ter novas informações aí para o Supremo Tribunal poder dar continuidade a esse julgamento. Então temos bastante informação ainda
com essa pesquisa, mas o Lula liderando aí as suas pesquisas na frente aí com Marina, tá? Liderando com a Marina Silva, que também foi candidata em 2014 na presidência da República, tá certo? Algumas informações, tá, pessoal? Hoje pela manhã, entre 9h30 e 9h40 da manhã, o Banco Central ele fez um leilão de swap reverso. Isso é equivalente à compra de contratos futuro de dólares, tá certo? Então foram ofertados 20 mil contratos, como equivalente à compra de contratos futuros. Se ele ofertar e todos os negócios forem concretizados, a expectativa é que o dólar tende a subir. Então só para vocês terem ideia, 9h50 da manhã, saiu o resultado dos 20 mil contratos que o Banco Central ofertou, apenas 7.700 contratos foram finalizados ali, acordados com os dealers. Dealers nada mais é do que alguns bancos que negociam diretamente com o Banco Central, tá certo? Então não foram concretizados os negócios dos 20 mil contratos, e, consequentemente, o dólar caiu. Ele estava saindo na casa de 3.560, 3.570, rapidamente ele caiu 40 pontos. Saiu informação relevante, tá, pessoal, ao longo do pregão, que foi próximo às 11 horas da manhã, em que o Banco Central ele comunicou um leilão extraordinário, tá certo? Eu não sei se vocês estavam acompanhando o intraday do dólar, mas ele comunicou um leilão do saldo remanescente dos 12.300 contratos. Tá, novamente um leilão que vai acontecer agora, na verdade acabou, tá, era entre 11h30 e 11h40, tá, novamente 12.300 contratos foram ofertados agora para o leilão de swap reverso. O resultado dessa operação vai sair agora ao 12h30. Então muita atenção ao 12h30 para quem está fazendo trade no dólar ou quem está acompanhando o mercado de câmbio, tá certo? Se foram concretizados os negócios entre esses 12.300 contratos que faltam, se o mercado como um todo comprar esse swap reverso, é uma expectativa que o dólar venha subir. Caso contrário, o que for fechado desses negócios vierem baixo, o número de contratos que foram acordados vierem baixo, a expectativa do dólar tem uma movimentação negativa. Vale ressaltar que a hora que o Banco Central comunicou esse swap reverso, esse leilão de swap reverso hoje é extraordinário, o dólar entrou em leilão puxando 30 pontos para cima, tá certo? Bom, algumas informações sobre o mercado. Hoje as bolsas mundiais estão trabalhando no campo positivo, Europa, Ásia e América, elas estão trabalhando no campo positivo. A gente teve alguns resultados ao redor do mundo. Então a gente teve o resultado de inflação da China, tá certo? O CPI chinês teve uma alta de 2,3% em março, comparado aí ao mesmo período do ano passado. A gente teve as bolsas na Ásia Pacífico trabalhando também no campo positivo, tá certo? A gente teve também pesquisa, tá, pessoal? O IPCA, tá? O principal índice de inflação, foi um relatório do Banco Central, que é o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira. A gente teve uma retração saindo de 7,28 para 7,14. Deixa eu só confirmar aqui. O PIB, a retração do PIB aumentando de menos 3,73 para menos 3,77. Tá? A expectativa dos analistas de mercado, de acordo com o Banco Central, referente à moeda americana, continua em R$ 4,00 sem alteração, de acordo com o Boletim Focus da semana passada. Então, algumas informações. Algumas informações sobre mercado, cenário corporativo, tá certo? A BMF Bovespa e a CETIP, enfim, elas estão juntas, tá certo? Então o Conselho de Administração da CETIP aprovou a fusão com a BMF Bovespa. A gente vai ter aí que para cada ação da CETIP será pago o valor de 0,8991, tá? Aproximadamente 0,90 centavos por ação da BMF, mais o valor de R$ 30,70. Vale ressaltar também a Cielo, tá certo? A Cielo teve bonificação de 20% na última sexta-feira. A empresa amanheceu hoje, pessoal, não é GAAP,
de valor, tá bom? É apenas bonificação, então temos que reajustar os valores aí de Cielo em 6,85 centavos. R$ 6,85. Caso você esteja posicionado ou esteja fazendo alguma análise, pega o valor que você estava posicionado, faz menos 6,85, você vai chegar no valor de acordo com a bonificação, tá certo? Pessoal, a gente tem aí a negociação da venda da Petrobras na Argentina, tá certo? Então, tá rolando essa negociação da venda da Petrobras na Argentina e esse prazo para negociação foi prorrogado por mais 30 dias, tá certo? A gente tem aí o minério de ferro, uma alta expressiva nessa manhã. Temos também as mineradoras trabalhando no campo positivo, isso ajudando com que a Vale, CSN e os Minas também puxassem no campo positivo na abertura dessa semana aqui na Bovespa, tá certo? Hoje é dia 11 de abril. Então vale lembrar também que a companhia, a Vale, a companhia da Vale, ela deve aumentar suas vendas para a China do minério de ferro em torno de 40% da sua produção, tá certo? Então eles vão aumentar o fluxo aí em 40% as vendas para China, tá certo? A empresa Embraer, ela anunciou um contrato de fornecimento de equipamentos para o avião KC-390, tá certo? Ele foi firmado um contrato com uma empresa alemã que o valor de vendas está em torno de 100 milhões de euros ao longo dos próximos 10 a 15 anos, tá certo? A BR Foods, ela teve uma pequena aquisição, ela comprou ativos da empresa Global Suíno Agropecuária, perdão, no valor de 20 milhões de reais, tá certo? Então, novas informações. A gente tem ainda a situação da Oi que segue totalmente delicada, tá? A empresa com seu endividamento muito alto. E a gente também teve mais algumas informações. A Lojas Americanas, tá? A Lame 4, ela está informando, de acordo com a coluna do Lauro Jardim no O Globo, tá? A companhia pretende reduzir em até 25% a sua folha salarial, tá certo? Então, novas demissões podem acontecer aí no setor de varejo em Lojas Americanas, certo? E aí a gente segue ainda a JHSF, uma empresa com uma menor liquidez no mercado, com um endividamento ainda seguindo preocupante no ponto de vista dos investidores. Então, muita atenção em como o mercado tende a se comportar. Então, agora a gente queria passar algumas informações para vocês, pessoal, só para posicioná-los, tá certo? Dessa alteração, dessa dinâmica aí do XP Connection. A gente tem as informações em que o Celson, tá? O Celson e o Ricardo Kim, eles passavam aí as carteiras, as trocas das nossas carteiras, tanto da carteira Top Pix quanto a carteira Short da XP, que nada mais são do que carteiras semanais, tá? Uma focada em compra e a outra focada em venda. Vocês terão acesso, sim, quem é cliente da XP tem acesso na área logada de cliente, tá? E a gente comunica que no mês de maio iniciaremos uma nova carteira aí com vocês, teremos uma nova carteira que vai ser a carteira da Arena do Investidor, onde nós teremos alguma flexibilidade a mais sobre posicionamento dos ativos, principalmente baseado em análise técnica, tá certo? Eu vou comentar aqui com vocês como o índice Bovespa tá se comportando no pregão de hoje, tanto o índice Bovespa quanto o dólar futuro, e eu vou mostrar para vocês quais são os 5 papéis que nós estamos de olho, estamos monitorando ao longo dessa semana, que ela vai sim enquadrar de uma certa maneira na nossa carteira da Arena do Investidor. Então, primeiramente, eu vou colocar o gráfico aqui na tela para vocês. A gente tem uma variação do índice Bovespa em 0,58% em alta, o mercado trabalhando no campo positivo. Ainda assim, a gente segue monitorando que o mercado trabalha nesse patamar de suporte. Mencionamos também dessa linha de tendência de alta que passa por aqui no índice Bovespa, e percebemos que levemente é um canal de alta, tá certo? Então, graficamente falando, há uma expectativa em que o ativo venha buscar
esse próximo nível de resistência na casa de 52 mil pontos, visto que ele trabalha num leve viés positivo. Lembrando também que a gente tem a votação na comissão especial do impeachment, tá? Até segunda-feira, então atentos aí que o mercado pode ter bastante informação que venha trazer volatilidade para o nosso mercado. Então, graficamente falando, nós teremos um espaço para o índice Bovespa buscar a região dos 52 mil pontos. Só vamos ficar atentos que a gente teve uma alta expressiva no último pregão, quase 4% de alta do mercado, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui também no gráfico do dólar futuro. O dólar futuro hoje perdeu uma região importantíssima de suporte, tá? Vale lembrar que o dólar futuro caiu aproximadamente 3% no último pregão e já acumula uma desvalorização expressiva, tá? Já acumula uma desvalorização expressiva, levando em consideração esse último movimento. Então vamos ficar atentos se esse daqui vai ser um possível rompimento falso ou não. Vale lembrar também de acordo com a pesquisa que nós fizemos aqui na XP, tá, pessoal? A pesquisa com investidores institucionais, a pauta era se teremos ou não um impeachment, tá certo? Quais seriam os patamares de bolsa e de dólar. Então, um breve resumo aí para quem é cliente da XP já tem acesso a esse relatório desde a semana passada. Mas a expectativa dos investidores institucionais aqui da XP é a seguinte, tá? Se eventualmente tivermos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, há uma expectativa do índice Bovespa buscar a região dos 58 mil pontos no curto prazo, na qual seria um ponto atrativo que o mercado poderia negociar com a saída do governo. Vale levar em consideração que, por fundamento, a gente acredita que a Bolsa está cara ainda, tá? Então, o principal driver, que seria para uma possível valorização do índice Bovespa, nada mais é do que um possível impeachment. E sim, a maioria dos investidores institucionais acreditam que teremos o processo de impeachment. E para onde poderia levar o dólar, perdão? O dólar poderia ficar entre esse patamar de 3,40, 3,50, seria um dos principais pontos para o dólar. Então, atento, se eventualmente isso de acordo com o resultado da nossa pesquisa por investidores institucionais, se tivermos um impeachment, bolsa para cima e dólar para baixo, em região de 3,40 a 3,50 para o dólar e 58 a 60 mil pontos, o alvo do índice Bovespa, tá certo? Então, voltando aqui às nossas análises, graficamente falando, o índice Bovespa perde esse patamar, perde esse patamar de suporte, abre espaço para queda, porém essa daqui é uma movimentação direcional em queda, tá? Eu vou passar aqui por 5 ativos em que chamam a nossa atenção e posteriormente eu abro espaço para recomeçar a responder as dúvidas de vocês, tá certo? Então, alguns papéis que nós estamos monitorando, tá? Para essa semana, para nossa carteira, um posicionamento, pessoal, gráfico, tá? Posicionamento gráfico, posicionamento do curto prazo, na qual as operações têm que ser encerradas aí na próxima, até a sexta-feira, tá? Então, estamos monitorando aqui Smiles, uma compra na superação desses R$ 41,30, superando esse patamar aqui, a gente vai trabalhar uma movimentação positiva, abre espaço para uma movimentação positiva e teremos aqui um espaço para uma movimentação até os próximos níveis de resistência. No curto prazo, a gente tem um alvo aqui no R$ 46, mas se a gente for levar em consideração os principais níveis de resistência, R$ 50 seria o primeiro ponto e depois a casa de R$ 56. Logicamente que a gente está falando do alvo bem mais longo, visto que é um trade que nós iremos encerrar na sexta-feira no leilão de fechamento. Então, atentos aqui a Smiles, nós iremos trabalhar uma compra a R$ 40,30. Nós teremos um alvo da operação a redução parcial em R$ 41,70 e um alvo da operação no curto prazo no R$ 46,20, tá certo? Seria esse ponto que nós esperamos aqui que o ativo tende a ter uma valorização aí até a sexta-feira. Então, esse que é o range que nós estamos trabalhando em Smiles. E o stop da operação ficaria aqui na casa de R$ 38,40 nesse fundo prévio aqui, tá? Anterior. Então, monitorem, iremos trabalhar uma compra em Smiles na superação de R$ 40,30, tá
tá certo? R$ 40,30, se ele superar esse patamar, a gente vai comprar hoje. R$ 41,70 é a redução parcial e o alvo final da operação em R$ 46,20. O stop fica em R$ 38,40. Vamos para mais um ativo em que segue no nosso radar para uma compra, tá? Kroton, a gente vai trabalhar uma compra desse ativo nessa superação de R$ 12,15, que nada mais é do que a máxima do dia de hoje, tá? E a máxima de sexta-feira. Então, monitorem a superação em Kroton de R$ 12,15. Teremos uma redução parcial da operação em R$ 12,70. Eu vou colocar aqui esse patamar aqui para vocês. E um alvo da operação ficaria em R$ 14, tá? Ficaria em R$ 14,20. A gente vai ficar atentos aqui aos pontos em que os pontos em que o ativo tende a chegar. Deixa eu só que desconfigurou aqui. Tá certo? Então atentos a Kroton, a gente vai ficar de olho no papel ali a R$ 14,20 aqui em cima como o alvo da operação. Um outro ativo em que chama a nossa atenção, isso aqui é dado pelo gráfico semanal, tá certo? O Lojas Americanas é um outro papel que trabalha em cima de uma região de suporte. Trabalha em cima de uma região de suporte bem importante, dada por topos anteriores. Isso aqui é o semanal. Claramente que a superação da máxima da semana passada levaria a uma movimentação um pouco mais clara direcionalmente, tá? Então o que nós estamos monitorando aqui para CEMIG? Vamos trabalhar uma compra no papel na superação. Perdão, CEMIG não, Lojas Americanas de R$ 16,20 barra R$ 16,34, que seria nada mais do que a superação da máxima de quinta-feira. Como ele abriu acima, a gente tem um critério de pelo menos 1 hora para acionamento. Então, R$ 16,20 é a compra. A gente vai ter uma parcial em R$ 16,80, tá? 3% de variação positiva, a gente reduz a posição. E o alvo da operação ficaria em R$ 18,00, que nada mais é do que o topo prévio anterior, tá certo? Então atentos aqui para uma compra em Lojas Americanas na superação de R$ 16,20, alvo em R$ 18,00. O stop está em R$ 15,20, tá certo? Agora a gente vai monitorar um outro papel, que é a CEMIG, tá certo? CEMIG é um ativo em que começa a chamar a nossa atenção. A gente pode colocar aqui um gráfico primeiramente semanal. O mercado passa por uma movimentação positiva no curto prazo e podemos esperar essa movimentação aqui. Sobe, passa por um período de correção e a gente avalia aqui a retomada dessa pressão compradora. Então, CEMIG nós estamos avaliando aqui, na realidade já estamos posicionados, R$ 7,31 foi dada a nossa compra, R$ 7,70 é a redução parcial da operação. Temos o alvo final da operação em 8,30, tá? 8,35 aqui nesse topo prévio anterior e o stop abaixo de R$ 6,90. Então, essas daqui são os principais papéis que nós estamos monitorando para a compra, então atentos. Smiles, a compra em 40,30, Kroton, a compra a 12,15, a Lame 4, a compra a R$ 16,20 e para finalizar as compras, R$ 7,31 é a compra de CEMIG. E na ponta vendedora, a gente tem aqui BRFS 3, tá certo? Na qual estamos acompanhando aqui o papel nesse ponto, tá acionando aqui o nosso trade na ponta vendedora, que nada mais é do que a perda desse suporte abaixo desses R$ 49,00. Então a gente está de olho aqui nesses 49. Já iniciarmos aqui uma operação de venda, a gente tem um alvo de redução parcial em R$ 46,00 e um alvo final da operação em R$ 42,00, tá certo? O stop fica acima da região de R$ 51,30, que nada mais é do que esse topo prévio anterior,
tá certo? Bom, então agora eu abro espaço para responder as dúvidas de vocês, para responder os questionamentos. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição. Eu vou aproveitar e dar uma olhada aqui no nosso chat enquanto isso, tá certo? Deixa eu aproveitar e comentar com vocês o gráfico da Cielo, tá? Cielo é um papel que está subindo bem. A gente está recomendando compra na Cielo desde esse ponto aqui embaixo, tá? A Cielo pagando 20% de bonificação, a gente tem aí uma sinalização positiva na qual o ativo rompe um triângulo ascendente, caminha para continuar seu movimento de alta. Para quem está posicionado, tá? Para quem está posicionado nos papéis da Cielo, mudou o valor, tá? Ela fechou semana passada nos R$ 38,75, se eu não me engano. A conta que você tem que fazer é pegar a cotação que você estava posicionado ou que você queira saber e fazer menos R$ 6,85, tá certo? Tá certo? Topo, vamos dar uma olhada e voltar aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o Topo questionou. Sobre as carteiras. Topo, muito bom dia. As carteiras da XP, elas estão disponíveis na área logada de cliente, tá? Amanhã a gente comenta um pouco mais sobre elas na Batalha do Século, na qual a gente vai falar sobre alguns programas, sobre o nosso posicionamento, tá certo? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no que o Bicudo está falando. Danilo, bom dia Bicudo, tudo bem? Vale hoje, eu esperava 2 fatores para cima, preço do minério e a conquista do mercado chinês, correto? Parece estar seguindo somente um dos movimentos ignorando o outro. Sim, Bicudo, na realidade, ela está desenvolvendo a sua movimentação. O minério de ferro alta de mais de 4%, as mineradoras estavam subindo bem. Isso contribuiu para a alta da Vale nesse pregão. E foi anunciado também que ela vai vender 40% a mais de minério para a China, tá certo? Então, de uma certa maneira, foram os 2 fatores que impactaram a movimentação positiva da Vale. Fora esse fator, eu acrescentaria mais um, tá? Que seria o cenário político, que não só em relação à Vale, mas o cenário político que como um todo, a gente já tem 291 deputados que aprovaram a favor do impeachment, tá certo? Já é um número bem representativo. E a gente vai ficar de olho na próxima segunda-feira, como o mercado tende a se comportar. Então a gente, fora o preço do minério que estava trabalhando em alta, a gente teve aí a venda de mais de 40% de minério da Vale para a China demonstrando interesse em mais minério, voltando a reaquecer a sua economia, isso é um dado positivo. E fora os dados de PMI, CPI, que foram divulgados ao longo do mundo, nas outras bolsas, em outros países, que contribuíram para que as bolsas trabalhassem no campo positivo, tá? Bolsas na América, Europa e Ásia, todas trabalhando no campo positivo, tá certo? Então, foram uma série de informações em que contribuíram para essa alta, tá certo? Você está comprado em Marco Polo em 2,34, Marco, muito bom dia. Qual a expectativa no curto prazo? Então vou dar uma olhada aqui em Marco Polo, Pomo 4. Está comprado nela a 2,34. A minha sugestão é que aqui na região de 2,50, 2,60 você reduza a sua exposição no papel, tá certo? Podemos traçar aqui uma linha de suporte, tá? O mercado tem essa linha de suporte e temos aqui um alvo um pouquinho mais longo, se a gente for levar em consideração em Marco Polo, que ele tende a ter espaço para buscar aqui a região de R$ 2,70 no curto prazo, tá certo? Vale levar em consideração do setor, tá? Marco Polo, um dos principais drivers é a produção de ônibus, tá? A venda de veículos, de acordo com a Anfávia, tem diminuído. Isso a gente tem aí o setor como um todo de produção de veículos como um todo está sendo bem penalizado. Então nós não temos um favorecimento para esse setor, principalmente para Marco Polo, tá? Marco Polo, Rapid 4, Randon, né? Então muito cuidado, o fundamento ainda não favorece a alta desses papéis no curto prazo, mas é importante a gente ficar de olho
e atentos, tá certo? Mas no curto prazo, se a gente for levar em consideração, 2,70 seria o próximo ponto de parada de Marco Polo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente tem aí essa semana vai ser uma semana de adaptação dessa mudança desses programas, como a gente vai conduzir aí, falando também sobre o cenário econômico, falando também sobre o cenário corporativo e dando bastante foco aí no trade também. Então, o meu e-mail é danilo.zanini@xpi.com.br. Eu fico aberto para críticas, sugestões de melhoria e tudo mais de adaptação. Então, pessoal, hoje e sexta-feira a gente vai ter um período de adaptação e a partir da semana que vem a gente já vai ter aí tudo implementado para vocês acompanharem em tempo real como a nossa sala e como a nossa área de análise da XP trabalha, tá? A gente vai ter os 5 profissionais que vão aparecer para vocês aí na próxima segunda-feira, que vai ser eu, o Celson Plácio, o nosso estrategista-chefe, a Alisson Correia, trader focado em tape reading no dólar, o Kleber Rocha, também focado em tape reading, porém em índice futuro, e o Aliak focado em ações, índice dólar, mas focado em ações, e eu olho aí ações, índice e dólar. Gostaria de agradecer a companhia de todos vocês. Fiquem ligados na programação da Infomoney TV. Caso tenha interesse, a gente está indo lá para o Blackboard da XP Investimentos agora, dá foco em trading de curto prazo. Obrigado e até a próxima oportunidade.